Nós te coroamos como nossas rainhas. Viva Nossa Senhora! Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Amados irmãos e irmãs, toda liturgia dominical ela é especial. Toda missa dominical ela tem uma especificidade, ela tem uma particularidade que a define como diferente de todas as outras celebrações. Não é por menos que a igreja chama a missa dominical de Páscoa semanal. É como uma Páscoa que nós celebramos todo domingo, de tão importante que é esta celebração. E dentro dessa celebração de incomparável importância e sentido, nós temos hoje a graça de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, tidos como as duas grandes colunas da igreja. Tomando essa palavra coluna como princípio da nossa reflexão, imagina você uma construção sem coluna. Uma casa, um prédio, ou mesmo, aqui quem está falando é um padre, não é engenheiro, posso estar errando nas minhas comparações, mas para que você entenda, imagina um muro que precisa, em alguns dos seus momentos de construção, uma barra, uma coluna que possa fixar bem a sua linearidade. Então a coluna, dentro de uma construção, ela é fundamental. Assim como o alicerce. O alicerce de qualquer construção, ele é imprescindível para que a construção tenha valido a pena. E a coluna da mesma forma. Então, quando a igreja chama Pedro e Paulo de colunas, duas grandes colunas da igreja, da fé cristã católica, a gente já pode imaginar por que eles são essas colunas. Porque nosso Senhor o chamou, dando essa ênfase na importância do ministério, da missão de cada um deles. Nós sabemos disso quando olhamos os textos da palavra de Deus, nos evangelhos, quando olhamos particularmente a pessoa, o ministério, o chamado de Pedro, e porque Paulo não fez parte, isso aí nós sabemos, do grupo dos 12, mas foi apóstolo. No Novo Testamento, principalmente, os Atos dos Apóstolos, onde faz a menção da sua vocação, do seu chamado, como também nas suas cartas, as cartas que dizem muito da sua pessoa. Mas então, nós olhamos e aprendemos a vida, a missão, a fidelidade, o sentido, o significado desses dois grandes homens de Deus, apóstolos de nosso Senhor, quando olhamos para os textos próprios da Escritura. Pedro, aquele homem comum, aquele pescador, aquele homem ocupado, que visto pelos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, foi eleito, foi chamado, foi escolhido para uma missão mais importante. Curioso é que nosso Senhor, quando nos chama, Ele considera aquilo que nós estamos fazendo e dignifica e eleva aquilo que nós fazemos. É como se Ele transformasse o que nós fazemos no sentido profissional e transforma em vocacional. Pedro era um pescador, um ótimo pescador, de profissão. Era um pescador profissional. Uma turma diz hoje, top. Era um grande pescador. Jesus não disse, eu quero que você pare de fazer isso. Não. Ele considerou a qualificação de Pedro, que com certeza já era um dom de Deus, que todas as virtudes humanas, religiosamente falando ou não, são dons do nosso Deus que nos dá e concede o dom da vida. Ele percebeu que Pedro já tinha essa capacitação na pesca e disse, é você que eu preciso. Vinde após mim. Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Pedro continuou sendo um pescador.
Claro que agora melhor do que antes. Que agora não são peixes para si, para a sua família, para o alimento da sua família, da sua casa, que ele agora vai se restringir no sentido de capacitação. A esfera da pesca de Pedro agora é elevada. Continuará sendo pescador, sim, mas pescador de vidas, pescador de almas, pescador de corações, para levá-los até Deus. Olha quanta dignidade que nosso Senhor coloca naquilo que nós já sabemos fazer. Muito ou pouco, o Senhor considera e diz: eu preciso do seu dom. Eu necessito do que você faz. E eu vou elevar, eu vou dignificar o que você está fazendo para que você colabore comigo. Foi assim que aconteceu com Pedro. E tendo dito sim à vontade de nosso Senhor, começou a seguir Jesus. E não, veja bem, detalhes da palavra. Primeiro, ele não deixou de ser pescador. Continuou sendo. Ele aperfeiçoou o seu ser pescador, a sua pesca, para uma realidade muito mais abrangente, muito mais significante. Pedro também não deixou de ser gente, um homem comum. Uma pessoa sujeita, inclusive, a de vez em quando escorregar por fraqueza. Olha a vida de Pedro. Quantas vezes, coitado, tenta acertar, mas de repente dá uma balançada, mas isso não tira a dignidade do seu ministério. Pedro, aquele homem que negou nosso Senhor. Ele negou nosso Senhor. Na noite da paixão, nós escutamos isso no relato. Pedro, que logo em seguida, nós temos isso no texto, a seguir a narrativa do Evangelho de hoje, quando Jesus diz do tipo de messianismo, do tipo de missão que ele vai ter como Messias, e a consequência que isso terá, as implicações do seu messianismo, aí Pedro diz: não, mas que isso não te aconteça, Senhor. Aí Jesus diz: opa, Pedro, não, devagar, não é por aí. Então, novamente, Pedro é um homem que se deu sua vida para Deus, mas suas limitações, as fraquezas de um ser humano estavam naquele coração, mas um coração que já era de Deus, que procurava ser de Deus sempre, meio em meio às suas fraquezas, suas quedas. Foi assim a vida de Pedro. Mas, amados, quando Deus escolhe, quando Deus chama, Ele não volta atrás, está lá na Bíblia. O chamamento de Deus é irrevogável. Deus, quando chama, está chamado. Deus, quando diz, está dito. Chamou Pedro, o constituiu, e nós olhamos, ouvimos isso no Evangelho de hoje, Luiz Pedro: sobre essa pedra construirei a minha igreja. Você vai ser o alicerce da comunidade que eu estou começando, Pedro. Eu te dou essa graça, eu te autorizo a isso, disse o Senhor, através dessas palavras, assim entendemos. Ele não revogou, ele não voltou atrás na constituição que tinha feito na vida daquele homem, com todas as limitações e humanidade, claro, de São Pedro. Ele o constituiu, ele quis que ele continuasse sendo aquele homem de frente da sua comunidade, do seu rebanho. Jesus o quis, do primeiro instante da escolha até o último momento em que ele o envia. Está lá no capítulo 21 do Evangelho de São João. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Paulo, aquele homem que numa consciência tremenda de ter sido também chamado por Deus, não limitou a própria vida. Está lá. Existem 3 narrações, na verdade, da vocação de São Paulo. Paulo, que como disse a você já sabe disso, ele não fez parte do grupo dos 12. Ele foi chamado pelo ressuscitado. Ele não conheceu, não teve contato, convivência com Jesus, o chamado Jesus histórico, como dizem muitos estudiosos. Fisicamente, Paulo não teve contato com Jesus, mas ele foi chamado pelo ressuscitado. Mas a certeza de que era o mesmo Jesus que tinha chamado Pedro, que tinha escolhido 12, que também o chamava, que ele disse: é por aqui. Amados, pessoalmente, em se tratando de conversão, para mim, não existe um exemplo mais bonito, completo e empolgante
de se falar e se refletir, como a vida de São Paulo. Olha para a vida deste homem. Saulo, o fariseu, está lá no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Ele escreve aos Filipenses dizendo de si as vantagens que ele tinha, as honras que ele tinha como judeu. Mas tudo isso, disse Paulo, eu rasgo. Se tudo isso para mim é diploma, não faço, rasgo tudo isso. Isso não é mais vantagem para mim. Todas as minhas vantagens agora são desvantagens diante da vantagem de ter sido escolhido pelo próprio Jesus, de ter conhecido o meu Senhor. Olha a linguagem. Aquele Saulo, esse que agora diz que todas as vantagens são desvantagens por causa de Cristo, era, você vê isso antes da sua conversão, um homem que respirava morte contra os cristãos. Do maior perseguidor da igreja, do maior perseguidor dos cristãos, ele passou a ser o maior divulgador do Evangelho. Do maior perseguidor daqueles que Jesus havia chamado, o seu povo, o seu corpo, que era a sua igreja, ele passou a ser o maior colaborador. Que beleza de conversão. Que testemunho bonito e que nos anima. Quando nós olhamos para a nossa vida também, dizemos, meu Deus, eu não tenho jeito. Tem sim. Saulo teve. O pior, que respirava morte contra os cristãos, Deus o tornou o melhor pregador para o resto do mundo. Gente, não é por acaso que o apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo das nações. Foi graças ao ministério, à vocação, à conversão, à coerência, à determinação deste homem, que talvez nós tivemos a possibilidade de conhecer Deus, de ter nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, em nossa alma, ser amigos dele. A evangelização saiu dos limites palestinos por conta dessa determinação e conversão de Paulo. Graças a Deus pelo apóstolo Paulo, que hoje nós celebramos, ao lado do apóstolo Pedro. Foi muito delicado esse momento, não foi também a coisa, não foi tão fácil se resolver. Leia depois, capítulo 15, dos Atos dos Apóstolos, quando tem aquela grande reunião, que muita gente chama de concílio, ainda que não seja muito adaptada essa expressão para o início da igreja, mas enfim, para dizer que os líderes da igreja, os líderes da comunidade se reuniram para saber como seria essa ideia de levar o evangelho para esse mundo que ninguém conhecia, para esse mundo maior do que os limites da Palestina. Paulo foi esse grande motivador, ele disse, precisa. São vidas, são pessoas, são corações, são os confins que nosso Senhor diz, é para lá que nós precisamos ir. Então ele foi tido, muito sensatamente, como apóstolo das nações. Ele saiu, ele foi evangelizar, e olha aqui, mais um lindíssimo fruto da conversão de Paulo. O Novo Testamento, a parte cristã da Bíblia, né? Porque a parte judaica, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, dos 27 livros, 14 cartas, 14 dos livros são atribuídos a Paulo diretamente. Algumas cartas, nós estamos aqui para fazer juízo de valor, para falar da exatidão da autoria, mas para dizer que 14 são envolvidas no pensamento, da teologia, da conversão, da vida, da unção de São Paulo. 14 livros. Então, isso para falar da importância desses dois homens. Não podia ser menos do que colunas da igreja. Homens assim, determinados a ser quem foram, como apóstolos, como servos, só tem a nos inspirar na nossa vida.